pedir a Deus que nos ampare, que nos ilumine, a todos que aqui estamos, fortaleça o nosso coração, ampare, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, para começarmos o nosso estudo dessa série de André Luiz, das obras dele, A Vida no Mundo Espiritual, que envolva-nos, Pai amado, em luz, paz e esperança. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que fortaleça a todos nós, os mentores de nossas casas aqui representadas também. Obrigado, Senhor. Então, vou apresentar quem vai trazer o trabalho hoje para nós, é a Tereza. Antes, Tereza, boa noite, Flávia, tá? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, Boa noite. Rosângela. Tudo Tudo bom? bom? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Tereza, Vania. Tá? Então a Tereza que vai apresentar agora, tá? A gente vai desligar os nossos microfones, se precisarmos, a gente fala com ela, tá bom? Ok? Tereza, é contigo. Liga o seu microfone, querida, tá desligado. Tá vendo? Eu sou tão educadinha em deixar ele desligado que eu acabo esquecendo até de ligar na hora que tem que ligar. Gente, nós vamos fazer hoje a apresentação, nós vamos trabalhar em cima da introdução do livro Nosso Lar, né? Que esse aqui é o best-seller, depois da codificação. Ele trouxe uma visão nova, né? Então, a gente vai trabalhar essa visão hoje, mostrando nas imagens, nessas coisas todas, para ficar mais fácil, porque ele é tão bonito, tem tantas imagens desenhadas mediunicamente, né, que vale a pena a gente poder passar por ela. Vamos lá, então. Eu vou subir aqui o PowerPoint e eu não vou aparecer, não aparece vocês para mim, mas aí vocês falam, liga o microfone e falam. Tereza, olha, me diz isso aqui, me fala isso aqui. Aí eu abaixo o PowerPoint e falo com vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Você desliga o seu microfone. Tá? Oi? É o microfone da Vani que está ligado. Vani. Dá um clique. Estou tentando, peraí. Estou esperando. Conseguiu? Mexe com o mouse. Você está no telefone? Não, eu estou no celular. Então é só botar o dedinho na tela. Que aparece. Agora não está aparecendo nem meu rosto. Ai. Bom, eu vou dando início, porque aí a gente vai passando, para não perder muito tempo. Vamos lá. Aqui a gente tem essa apresentação dos slides, né? Vamos lá. Nosso lar, a morada de esperança, né? Vamos passando. Nosso lar, morada da esperança, numa história emocionante, o médico André Luiz conhece. Oi? Não está aparecendo o seu PowerPoint. Você partilhou no ecrã? Ai, peraí. Acho que não. Partilhe o ecrã. Peraí, partilha. O negócio é eu abaixar isso aqui, peraí. Eu não estou te falando que é complicado? Peraí. Você vai partilhar o ecrã, vai pegar o PowerPoint e vai trazer. Peraí, ecrã aqui? Não. Na setinha virada, que está junto. Tem assim, partilhar ecrã. Não. Gente, é mole. Calma. Convidados. Eu não estou achando aqui. Tem que ter para você partilhar ecrã, lá em cima. Ao lado do microfone. Não tem? Achei. Achou? Achei.
Partilhar ecrã. Tá. Tá. Ok. Clica OK. Ok. Isso. Agora eu acho que agora vai. Vê se apareceu. Ainda não. Clica OK, mas quando clicar OK... Ah, agora vai procurar... Isso. Peraí. Volta. Ele tinha aparecido. Partilhar ecrã. Tá, Isso. já. Então eu vou. Acho que vai dar. Sim. Vê se Isso. Tá aí. Pronto. apareceu. 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 Agora você aperta o F5, né? Isso, agora sim, Deu? pode ir. Vai lá. Ai, Jesus Cristo, a primeira vez é uma dificuldade, gente. Mas está tudo Ó, bem. então vamos lá. Tá aparecendo aí tudo ok? Pode ir, tá tudo ok. A gente está vendo até você. Ah, tá ótimo. É porque eu apareço para vocês. Vocês não É, aparecem para mim, mas tudo bem. isso. Numa história emocionante, né, o médico André Luiz conhece um novo mundo após deixar a Terra e o corpo físico. Num cenário repleto de surpresas, descobre nosso lar, uma cidade espiritual com tecnologia avançada, novos conceitos e, principalmente, onde ele aprende o sentido do verdadeiro amor. Ali conhece Lísias, seu novo amigo, é fiel e fiel cuidador, e juntos viverão grandes aventuras e emoções. O livro Nosso Lar foi escolhido, né, para o início do nosso estudo, porque, na verdade, foi o primeiro, mas também por uma questão de ele ter sido um best-seller até o momento após pós-codificação, mas por trazer ensinamentos também de grande atualidade e oportunidade, permitindo em cada capítulo o descortinar de um mundo espiritual, objetivo, dinâmico, lógico, emocionante, esperançoso, que ressalta a grande importância de se construir o futuro pessoal e coletivo melhor. Eu estava assistindo um videozinho pequenininho do Raul Teixeira, que aí perguntaram para ele se morrer era bom, né? Seria uma libertação. Aí ele falou que seria uma libertação para quem não tem uma vida escravizada. Escravizada aqui, as coisas na materialidade, né? Quem passa pela vida partilhando as coisas que são da vida, passam melhor, né? Então, não tem essa... Aí, sim, para eles seria uma libertação. Duro é a gente conseguir sincronizar isso na cuca, né? Vamos lá. Essa obra ela tem 50 capítulos, né? Autor é o André Luiz, foi psicografia de Chico Xavier. Ela foi concluída em 1943, a primeira foi em 1944, pela FEB, né? E aqui eu coloquei aqui as três personalidades, né? Para trazer uma homenagem para eles, né? Slides do Chico, né? Do Emmanuel e do André Luiz. O conteúdo do Nosso Lar, o conteúdo doutrinário, o autor narra sua experiência após a desencarnação, descrevendo minuciosamente o sofrido estágio de 8 anos no umbral. Está vendo, Celinha? Aqui a gente estava falando antes, né? Eles colocam mesmo 8 anos no umbral e não tem uma coisa no meio aí depois. Depois a gente vê. A seguir, conta a emoção de ter sido socorrido e ser levado para uma cidade espiritual denominada Nosso Lar. A partir daí, o livro abre um leque de informações absolutamente inéditas sobre o plano espiritual. Eu quero colocar aqui que eu sou explicadora, tá? Eu não criei conteúdo, tá? Só explico. Vamos lá. Aí eu trouxe algumas imagens, né? Para a gente ver a colônia, coisas assim que tem na colônia, né? Olha só que muitos jardins, a forma dela é forma de estrela, né? Com 5 pontas, 6 pontas, né? E aí ela é uma cidade-estado, né? Ela foi fundada no século XVI, logo após o descobrimento do Brasil, por portugueses distintos, né, desencarnados no Brasil, e ela fica localizada ali sobre o espaço aéreo do Rio de Janeiro.
ela tem o governador, que nessa época, já que o André Luiz entrou em contato com o Nosso Lar, ele já tinha 141 anos de trabalho em Nosso Lar. A governadoria fica num edifício com torres soberanas que vão até o céu, né? Uma ligação. Tem 6 ministérios: Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Cada ministério tem 12 ministros, tá vendo? E não brigam um com os outros. São 12 em cada um, 72 no total, e vão trabalhando para a humanidade aí de uma maneira primorosa. População: somos, né, homens, mulheres, jovens, crianças, são os desencarnados, né? Naquela época, tinha em torno de 1 milhão. Hoje, já tem, foi até no livro do Carlos Bacelli, ele colocou que já tinha mais de 10 milhões. E eu acredito que com a pandemia deve ter muito mais já, alguns que já subiram, passaram as 3 ondas lá direto, e já está sendo recolhido, está sendo trabalhado. E temos parques, né, construções com dependências e lugares especiais, tem a Grande Muralha, que protege a cidade da zona umbralina, porque ela faz parte, né, a cidade está dentro da parte mais leve do umbral, né, e ela precisa ter essa muralha, e essa muralha foi construída com material energético vindo das instâncias superiores, para que não possa ser furada essa barreira, né? Porque o fator vibratório dela é muito mais elevado e não consegue ser penetrada. E temos também lá parques arborizados, bosques, árvores, rios, né? E quando a gente começa a ler o livro, a gente fica preso nessas imagens bonitas, né? E a principal entrada, né, dos enfermos é pela Câmara de Retificação, que é onde todos ficam para limpar os seus perispíritos das doenças e das chagas que vêm perturbando aquele espírito por muito tempo. Bom, aí a gente tem assim, o Ministério da Regeneração e Auxílio tem suas tarefas diretamente ligadas ao auxílio da Terra. O da Comunicação e Planejamento é mais ligado ao próprio mundo da cidade, né? E a União Divina e a Elevação são ligadas às instâncias superiores. São essas entidades desses ministérios que têm o contato direto com a espiritualidade superior, né? Vamos lá. Aí aqui, olha, temos uma imagem do edifício da governadoria. Ele tem as torres para o alto, tá vendo? Temos aqui um aerobus andando aqui, ó. Né? Eles são encabeçados de torres soberanas, né? Que perdem no céu, né? Que eles falam muito, né? Esse desenho é um desenho da senhora Egorina, né? Cunha, que ela tem todas essas imagens que a gente vai passar aqui para frente, foram imagens passadas por ela mediunicamente. Aqui nós temos o pavilhão do restringimento, que eu até... Lembra que a gente até falou de mediunidade, Rosângela? Na aula de mediunidade, a gente estava falando sobre diminuir, né? Restringir Isso, o corpo perispiritual para poder encarnar, né? Está aqui o nosso Ministério da Regeneração, que trata dessa parte toda do processo, da adequação do processo de reencarnatório, né? Está aí a imagem dele, muito bonitinho, né? Tudo com muita abóbada, né? Muito torres, interessante. Aí aqui eu trouxe também o Ministério da União Divina, que aí é
um dos templos de iniciação no Ministério da União Divina, construído no estilo egípcio. Você vê que tende tudo para o céu, né? Tudo em pirâmides, em coisas assim nessa ordem. Mas algumas árvores, tudo bem bonito de ver, né? Bem aconchegante. Aqui é uma planta baixa. Então, a planta baixa, esse desenho aqui dela, ele ainda está incompleto, que ela provavelmente foi recebendo, né, por pedaço, até que chegou à fase inicial, nós temos mais para frente alguns. Então, elas são, olha, 2 triângulos, né, aquela que eles chamam de estrela de Davi, né, não sei bem se é essa forma, são as 6 pontas, né, e aí o desenho também da cidade, que ela foi lá em desdobramento, né. Aqui é o plano central da cidade, o miolo, né? A governadoria, aí ele passa para cada ponta, tem lá Ministério do Esclarecimento, Ministério da Comunicação, Parque Hospitalar, né? E aí tem vários campos de música. Fala-se muito do campo de música aqui no Parque das Águas também, Ministério da Elevação, tá vendo? Cada ponta tem um ministério, né? São aqui fontes luminosas e um monte de detalhes da cidade, que é belíssima pela leitura. Imagina em desdobramento você conseguir ir até lá, que coisa maravilhosa que não seria. Eu não vou não, porque eu sou porta, que nem a Celinha. Fala. Tereza, posso falar? Pode, deve. Essas gravuras que a Tereza está colocando, de repente até ela vai falar também, né? Mas ela faz parte de um livro que foi psicografado por Cidade no Além. Da Igorina. Francisco Cândido Xavier eu vou passar e Igorina. aqui na frente. Eu vou passar aqui na frente. Isso aí, tá? Eu vou então, passar realmente, isso daí foi através da psicografia, né? Ela foi em desdobramento e depois, isso, né? Vai desenho. Isso aí. Eu vou passar mais um bocadinho e eu dou uma explicação no final. Aí aqui, ó, tem nos parques da educação do esclarecimento, você fica em cada lugar desse com uma projeção, e essa projeção pode ser indiferente para cada canto, entendeu? São planos assim que você pode ficar com é um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado. No centro funciona enorme aparelho destinado à demonstração pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Assim, uma maravilha, que nem a gente está fazendo aqui, que eu não estou vendo vocês aí, estou aqui só falando. E com esse meu jeitinho bom de lidar com a coisa da informática. Vamos passar, então. Aí aqui é a cidade Nosso Lar, ela é assinalada como uma estrela, na terceira esfera da crosta terrestre sobre a cidade do Rio de Janeiro, em faixa que se pode definir como periferia do umbral. Aqui, ó, fonte, né? Livro Cidade no Além. Tá? Você vê que ela está aqui, olha a terrinha aqui, bem no miolinho. Nós temos aqui a parte grossa do umbral, né? A outra mediana e a parte fina do umbral é aonde fica localizado a cidade Nosso Lar. Aqui nós temos uma legenda, olha. As esferas espirituais. Nós temos aqui o núcleo interno, o núcleo externo, a crosta, o manto, a crosta terrestre, umbral grosso, umbral médio, umbral onde está localizada a cidade espiritual Nosso Lar, arte geral ou cultural e ciência, amor fraterno, universal, diretrizes do planeta, abóbora estelar. Isso aqui é tudo fonte do mesmo livro, da Cidade do Além, tá? Aí aqui são só uma aerobus, né, veículo de transporte de grande comprimento, deslocamento veloz e aéreo. O globo de cristal, que tem 2 metros de altura, utilizado em reuniões mediúnicas com encarnados, tá? Então, esses são o lance dos desdobramentos aí também.
Bônus hora, né? Forma de pagamento por serviços beneméritos prestados. Cada hora de trabalho corresponde a um bônus hora, né? E umbral é o estado, olha só, a gente estava comentando isso no início, Rosângela, o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que desencarnam e não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em sua vida terrena. Estado ou lugar transitório. É aquele estado mental mesmo, como a gente estava falando no início, como você estava comentando no início, né? Antes da gente abrir para os nossos trabalhos aqui. E em relação a bônus horas, nós temos aqui um grande exemplo da ministra veneranda, né? Que ela nada mais é do que a encarnação, as últimas encarnações são a princesa Isabel, né? Que que aboliu a nossa escravatura, né, a escravidão, e ela depois tem a Alcione, do livro... do nível... Como é que é? Redenção? Não, é... Renúncia. Renúncia. Do livro Renúncia. Só vou finalizar aqui só um instantinho. E ela recebeu, inclusive, um troféu, porque ela trabalhou 1000 horas, ou que isso dá, eu fiz o cálculo, dá 112 anos, ininterruptos, sem férias, descanso, 13º, nada disso. Ela trabalhou ininterruptamente. E aí ela ganhou o troféu que deixou na colônia e foi, sem ser o governador, é a única pessoa que conheceu Jesus pessoalmente. Então, ela é a luz, é a ministra veneranda, ela é uma luz lá e trabalha no Ministério do Auxílio, não trabalha no Ministério, ela continua trabalhando ainda. Pode falar, minha flor? O que eu ia falar para você, eu tinha até passado para você em relação a ela ser a Isabel, a princesa. Não, Isabel de Aragão. Isabel de Aragão, Isabel de Aragão, Aragão, que foi rainha de Espanha, a rainha santa, tá? Isso mesmo. E quanto ao troféu, eu procurei confirmar, não me confirmaram nada, mas tudo bem. Mas aí você não é a Isabel, a princesa Isabel. Não, não é a princesa Isabel, é Isabel de Aragão. A rainha santa. Mesmo. Tá? A rainha santa, eu me confundi na hora da colocação, da Isabel. Peguei a Isabel errada. Me perdoem aí, porque é explicadora iniciante. Vamos lá na outra página. Aí aqui eu trouxe a imagem da médium, né? A Iegorina Cunha, que ela é sobrinha, né? Foi, né? Sobrinha do Eurípides Barçanufo, filha da irmã, Sinhazinha, que sofreu paralisia infantil, né? E como ela tinha essas limitações, sequelas físicas e coisas, ela desenvolveu bastante essa parte. Sabe como é que é, né? Quando vem com uma parte prejudicada, você tem outra que é para desenvolver bastante, né? É uma limitação para te abrir os horizontes. E ela tem esses livros, Imagens do Além e Força da Mente. Essa senhorinha aqui. Aí nós vamos entrar no prefácio de Emmanuel. Gente, eu não sei nem que horas tem. Ih, caramba. Faltam 5 minutos. Como é que eu não estou nem na metade. Como é que a gente vai fazer? Não, como é que falta 5 minutos? Nós começamos às 8h30. Então nós vamos até 9h30. 9h30. Desculpe, eu já estava aqui fechando 9 horas. Tá bom. Então vamos lá. O Emmanuel, né, apresenta o André Luiz para o Chico, né? Então aqui tem uma iniciadazinha. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Emmanuel. Quando Emmanuel informa ao Chico que um amigo iria escrever as próprias impressões sobre a vida além túmulo e ainda fornecia detalhes de sua permanência numa colônia de transição, cujo trabalho estava sendo analisado nas instâncias espirituais superiores, o médium estranhou o conteúdo que mais lhe parecia ficção, quando então Emmanuel leva-o em desdobramento a conhecer a cidade Nosso Lar. Só então Chico desenvolveu o seu trabalho com mais segurança.
sendo este a sua 10ª obra psicografada, tornando-se um marco inovador na história do espiritismo. Chegara a hora dos encarnados poderem vislumbrar a existência e as peculiaridades de outra esfera espiritual. Porque até então a gente tinha manifestações assim do mundo espiritual, mas não propriamente, né, de uma colônia. Isso eu estou falando de 1940 e poucos, né? 43, quando ele terminou, de 1944, quando foi publicado, e para o Chico, gente, fala sério, o umbral te dá mesmo uma sensação de filme de terror mesmo, né? Aí você pensa que é ficção, né? E até você entender ali como é que são mesmo as coisas, fica difícil realmente. Então, ele teve que ser convencido, ele teve que ser levado até lá para ele ver, não, é isso aqui mesmo. Então, vamos ceder o nosso tempo, né, ao amigo André Luiz para ele fazer o trabalho dele. André Luiz vem contar, agora, né, informações do Emmanuel, que o André Luiz vem contar que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano que submeteu o próprio coração. Olha só, não é que submeteu ninguém, é que submeteu que nós submetemos. Quando a gente perde o cavalo branco que vai passando, o que acontece? A gente tem que esperar o outro vir, porque o tempo passou. Então, agora eu falei cavalo branco, lembrei do meu pai. Ele falava assim, quando o meu cavalo branco passar, eu pego nem que seja na ponta do rabo. Agora eu falei o cavalo branco, lembrei do meu pai. É isso aí, a gente não pode perder a oportunidade da vida, porque a vida é o dia a dia maravilhoso. Cada sol que brilha, cada estrela que brilha, cada sol, cada noite, cada sol, cada noite é uma oportunidade impressionante. E a oportunidade é de cada um de nós. Então, vamos pegar o nosso cavalo branco, nem que seja na ponta do rabo. Aí, tem esse finalzinho do prefácio do Emmanuel que eu achei muito interessante. Guarde a experiência dele no livro d'alma, na sua alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do Cristo, em qualquer escola religiosa, veja bem, olha como o Espiritismo é uma coisa assim aberta. Em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao cristão e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Veja só a diferença, como é que é interessante. Espiritismo, doutrina de cunho filosófico, religioso, científico, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos através dos médiuns. Espiritualismo, doutrina filosófica que admite a existência do espírito como realidade fundamental e sua autonomia e predominância em relação à matéria. No entanto, a espiritualidade, ela é a transcendência, é a elevação, é a característica e qualidade do que é espiritual. Uma conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Então, como Emmanuel diz aqui, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, porque ela nos liberta dos dogmatismos, das coisas doutrinárias, mas você tendo essa transcendência
né, essa característica de transcendência, de elevação dentro de você, né, você vai conseguir passar por essas camadas do umbral aí mais facilmente, né? E chegar mais rápido lá em nosso lado. Eu acho que tem um microfone aí. Vania, desliga seu microfone. Passa o dedinho na tela. Agora nós vamos às notícias trazidas por André Luiz. Mensagem de André. A vida não cessa. É a introdução do André, né? A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Olha que interessante, o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino do destino e do ser. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Eu achei lindo isso aqui, Academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Estranha maneira muito interessante, porque ele diz assim, ele só. Porque é a ligação de você com o Criador, né? Da gente com o Criador. A gente pode ter conselhos, a gente pode ter, admirar pessoas, né, que dão bons exemplos, aquela coisa toda, mas essa intimidade dessa conversação é só sua com o Criador. Então, é ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, que não é fácil, recebendo lições sem cátedras, visíveis, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Gente, um sol que brilha é um discurso. Uma noite estrelada é outro discurso. Uma flor que abre é outro discurso. Né? A harmonia entre a natureza, entre a fauna, a flora, e o homem teria que ter, né, quando consegue essa harmonia, isso sim é um discurso fantástico, inarticulado, né? Porque você tem que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração de sentir os dons desse discurso divino. Aí ele continua, seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um fato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Olha só que interessante. A gente tem aqui uma existência. Você acha que uma existência é coisa pra caramba, né? Aí ele diz aqui, um ato. É como se fosse uma grande ópera partida em atos, né? Então, para quem assiste a ópera inteira, um ato é nada, né? Então, para a gente que só está vendo a existência, é muita coisa. Então, a gente tem que se acostumar a ampliar essa nossa visão interna. Um corpo, uma veste. É uma veste, né? E ela vai durar aí 50, 60, 70, às vezes nasce morto, né? Também porque era só para nascer. Então é muito pouco, né? Para você criar tanto caso, querer tanta coisa. Vamos usar, né, aquilo que está no mundo, mas não fazer o mundo aquilo que é nosso.
Um serviço, uma experiência. Um século, um dia, né? Um serviço, uma experiência. Porque cada vez que você desenvolve uma ação, um serviço de coração, aquilo vai estar lá registrado no seu perispírito, vai estar lá indo ligar lá para o seu espírito, né? Aquela corrente tanto vai de lá para cá, do espírito para o corpo, como do corpo para o espírito, né? Passa aqui pelo nosso perispírito, pelo nosso fio de prata, e a coisa vai para lá e vem para cá. E essas experiências vão estar guardadas, elas não se perdem jamais, mesmo que a gente estacione, né, por não querer seguir em frente, mas o que a gente viveu de serviço, de experiência, é aquisição. Então, um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Como disse lá, como eu citei no início, o Raul Teixeira, vai depender daquilo que a gente está escravizado. Ou a gente, se a gente está escravizado às coisas materiais, esse sopro renovador vai ser meio um vento quente, né? Mas se a gente já está liberando, né, já vai ser um soprinho mais ou menos, e até cada um se apropriar daquele espaço renovado dentro de nós. Então, nós temos aqui muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. O trabalho está aí, e é muito tempo que a gente tem que trabalhar. Reflexão. O que representa, né, a existência corpórea para nós? Aí temos a respostinha dele. Para nós, habitantes do plano considerado físico, desencarnado tinha que ser um fantasma, né? Uma névoa, uma fumaça. Isso me lembra eu sou da época do desenho do Fantasminha, que, aliás, eu era apaixonada por aquele, que era o Fantasminha bom, né? Porque o fantasma geralmente era ruim, né? Mas aí ele era um fantasminha bom. Então, até no desenho, a gente tinha, apesar de ser muito lúdico, né? A gente tinha a versão do bem e do mal. Os desenhos, os filmes, a gente tem essa versão. Então, a gente está sabendo de há muito que a gente precisa melhorar, porque o nosso objetivo é o progresso, né? A espiritualidade, não apenas André Luiz, vem tentando mostrar desde 1940, olha só, um bocado de tempo, hein? O que de fato ocorre com a morte do corpo físico. O nosso lar, choque que temos a ler, né? O maior choque que temos a ler é que tudo está ali. Entendemos agora o porquê de um estudo mais, né, sistemático, foi por isso que a gente, eu e a Rosângela, a gente, né, está com esse interesse de trabalhar as obras de André Luiz, né, Rô? Para dar maior crédito ao que os mentores nos mostram. São textos sobre o dia a dia, em um plano espiritual, e sua interação com o nosso mundo. Tudo está lá, nas estrelinhas, né? Então, aí o André conclui, que eu acho que vai sobrar um tempo aqui, Rosângela, para você continuar aqui, porque eu acho que já vai dar para a gente coisar aqui. Aí o André fala o quê? Conclui o quê? E agora, amigos? Eu achei tão bonitinho essa conclusão dele, tão singela, que eu coloquei a conclusão. E agora, amigos? Que meus agradecimentos se calem no papel. Olha que coisa bonita. Recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e recolhimento, amor e júbilo, moram na alma dele, né? E na nossa também, certamente. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, santuário do coração. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Tão simpático, né? Eu fiquei encantada mesmo com essa introdução do livro, porque são, assim, duas visões muito, muito bonitas. Do Emmanuel, que é forte, né? Um espírito bastante forte, bastante evoluído, e o André ali naquele começo de trabalho, numa busca sincera, né, de um atendimento
de uma explicação, de um esclarecimento do papel de cada um de nós. Eu achei super, super bacana e estou, assim, muito contente desse trabalho mesmo. Aí, a gente vai lá no Evangelho, né, e diz, né, que João diz, né, no capítulo 14, versículo de 1 a 2, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Tá vendo? Muito fofo, né? E aí, eu vou tentar sair daqui para poder voltar para falar com vocês. Opa! Aí, eu vou... O que eu faço aqui? Tiro, saio do ecrã? Vai na setinha, pare de partilhar o ecrã. Ah, tá bom. Isso. Gente, nada como aprender assim, na hora, no improviso, né? Mas então é isso aí, gente, que eu fiz só um resuminho e coloquei as duas partes da introdução do Emmanuel, que é uma introdução, né, bastante vigorosa, e o sentimento do André em relação ao esclarecimento dele, da vivência dele, uma coisa assim bastante sincera. Eu sou muito apaixonada por esse livro. Eu tenho ele há muitos anos, desde 86, que eu ganhei de um grande amigo meu, que ele já desencarnou, e eu fiquei muito contente essa é a 30ª edição, é velho pra caramba, mas eu fiquei muito contente em ver. Aí, Rosângela, que é a nossa chefa, ela né, que sabe mais que eu, então aí pode fazer os esclarecimentos dela, que eu vou me recolher aqui. Tereza, posso falar um pouquinho só rapidamente? Pode falar, Bé. Porque esse livro foi o primeiro livro que eu ganhei há mais de 30 anos. Sim. Eu era... na verdade, não acreditava em nada, eu frequentava a Igreja Católica. Então, quando me deram esse livro, eu não aconselho a ninguém dar esse livro de presente pela primeira vez para alguém. Eu achei, meu Deus, esse povo Eu fiquei em pânico quando eu vi um Proust. Eu fiquei em pânico. Não, e eu pensei que isso tudo fosse imaginação, ilusão da pessoa. Falei, esse povo viaja, não é? Então, não é um livro tão bom para dar de presente para quem não acredita em nada. Então, demorei, porque depois desse eu fui lendo o outro, que eu falei, não, eu quero entender isso. Porque não é uma coisa só que a gente tem que saber, né? São vários fatores que hoje a gente está buscando, né? Depois de quantos anos que a gente ainda continua buscando entender. Verdade. Da cidade. Eu recomendo Violetas na Janela para dar de presente para alguém. Porque é a história de uma filha de uma mãe, muito gostoso, e é muito bom. Já conhece Violetas na Janela? É um romancezinho delicioso. Para introdução espírita, está muito bom. Os romances. Apesar do espírita mais conservador não gostar de Zíbia Gasparetto, eu passei minha adolescência lendo esses romances de Zíbia, que eu achava maravilhoso. Mas como romance, né? Romance. Me despertou a questão da vida espiritual. Exatamente. Então, você está dando uma a Zíbia levou muitas pessoas a buscar a doutrina espírita. Muito bom. É verdade. Celinha, quer falar, Celinha? Celinha, vai falar alguma coisa? Não? Tá bom. Vou desligar aqui, Rô. Vai lá. Bem, deixa eu falar aqui, né? Vamos lá. Luci, você já teve contato com o livro Nosso Lar? Já leu? Já, há muito tempo. Mas eu achei muito interessante essa parte que eu não sabia, de que o Chico tivesse sido levado por Emmanuel, né, para ver como é que era o Nosso Lar, porque, de repente, até ele mesmo deveria estar achando que está muito delirante, que nem está falando que achava... Né?
a pessoa se choca, essa pessoa está com muita imaginação. E eu não sabia que Chico tinha sido levado por Emmanuel para ver realmente como é que era o nosso lar, para ele poder escrever sobre aquilo. Essa parte eu não sabia, achei muito interessante isso. Porque realmente muitas pessoas, quando vêm a primeira vez, acham meio viajante, né? Isso. Mas esse que é o bom do espiritismo, que ele te leva ao raciocínio e provar para você entender que aquilo é verdade. Você não é aqueles dogmas que você vai assim, é assim, é assim, é assim. Não. Você discordou? Então eu vou te provar que é assim. O espiritismo, a doutrina espírita, né, a doutrina dos espíritos, é boa por isso, porque ela te prova, né? Ela te leva lá, ela te leva as coisas para você entender. Isso é fantástico. Achei interessante. O que acontece, por exemplo, né, em algumas obras, no caso, aqueles romances de Emmanuel, em alguns romances dele, eu não sei especificar se é Paulo Estevão ou Há 2000 anos, muitas vezes o próprio Chico foi levado ao local onde aconteceu aquelas situações. Se nós observarmos, saindo um pouquinho, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e As que Renúncia, não sei, os dois últimos, não sei se o segmento é esse. Ele escreveu em 4 anos. Se vocês olharem, se vocês forem na cronologia, esses romances, Chico Xavier escreveu mais ou menos em 4 anos. 4 a 5 anos. Né? Nosso Lar tem uma história também, que a dona Ivone Pereira, ela escreveu o Memórias do Suicida em 1930 e poucos. E ela levou na FEB para ser lançado. E, à época, acho que era o Saião, Luiz Antônio Saião, alguma coisa assim, não pede que ela aguarde, né? Porque primeiro precisaria vir. Se nós estamos achando que nosso lar, né? Quer dizer, pensamos que nosso lar tem as suas ficções, imaginemos Memórias do Suicida. Que, à época, o que aconteceu? Precisou ele esperar, acho que, não sei se alguém conhece, se é 20 anos, não sei quanto tempo, para que viesse a Nosso Lar, para que pudesse ser lançado o Memórias do Suicida. O Memórias do Suicida ele foi escrito antes do Nosso Lar por dona Ivone Pereira, porém não pôde ser lançado exatamente porque por essas características das quais a gente acha assim que poderia parecer ficção. O Haroldo Dutra, ele falou que ele teve contato com a doutrina espírita através do livro Nosso Lar. Mas cada caso é um caso. Né? Se a pessoa já teve algum contato, alguma coisa assim, a gente se indica. Se a pessoa não teve contato nenhum com nada, vamos pela codificação. Importante, tá? Eu sei que tem alguns livrinhos bem água com açúcar, bem simplesinho. Por exemplo, da Dona Zíbia, os 2 primeiros dela, ou 3, são maravilhosos. Laços Eternos, eu li Laços Eternos, eu fiquei apaixonada. Né? É um dos primeiros. Fala, Vera. Olha só, o livro Nosso Lar, inclusive, você vê, eu li há mais de 30 anos. Hoje em dia, você lê o livro como tem informação. Por quê? Porque eu estudei outras coisas, né? Fui me aprofundando, assim como nós todos aqui. Então, a gente percebe a riqueza de informação que tem nesse livro, né? É verdade. E é isso que a gente vai fazer, tá? Exatamente para nós irmos descobrindo algumas riquezas, algumas pérolas, como fala o Haroldo Dutra, né? Então, Tânia, você já teve contato anteriormente com o livro Nosso Lar? Sim, sim. Foi um dos primeiros livros que eu li antes de entrar para o Espiritismo, né? Uhum. Porque é interessante que eu até ganhei da minha filha.
porque a minha filha ela entrou no espiritismo antes de mim, sabe? Então ela me deu de presente. E eu, quando li aquilo, realmente muita coisa eu não entendi. Uhum. Né? Porque ainda não estava, como a Vera falou, é um livro que não é assim para ser dado como o primeiro livro para quem ainda não conhece a doutrina. Isso. Né? Então, mas aí depois veio o filme, né? O filme Nosso Lar, e aí pelo filme já me deu uma abertura maior, né? Um entendimento maior. Aí, depois que eu entrei para a doutrina, eu tornei a ler o Nosso Lar. E foi o que a Vera disse. Aí eu já comecei a entender melhor o que estava ali, porque eu já estava dentro da doutrina, entendeu? Isso. E é muito importante isso, de quando for presentear alguém, saber, né? Porque às vezes a pessoa não entende mesmo, então vai ficar vagando na história, né? É verdade. Entendeu? E vai achar que realmente aquilo tudo é invenção, que aquilo ali não existe. Aí muitas vezes a pessoa fala, o bosque das águas lá em cima, mas a água não vai cair, né? São as imaginações. Vocês são certíssimas no que estão falando, né? E é realmente isso. Tá? Aí depois, quando eu voltei a ler, aí a interpretação já foi outra, o entendimento já foi outro. No início também da doutrina, eu lia muito livros de Emmanuel, mas me dava um sono. Por quê? Era difícil para que eu pudesse entender, no início da doutrina, ler um livro de Emmanuel. Me permite uma parte? Eu vou realmente, no início, é um pouco assim difícil da gente entender, porque a gente pensa em termos materiais. Né? Como a gente está na matéria, aí a gente acha que, pô, aqui é um negócio desse, lá em cima tem água, lá em cima tem não sei o quê, e tarará, e tarará. Mas a gente tem que ver que uma dimensão diferente da nossa. Está no mesmo mundo, mas é uma dimensão diferente. Então, a gente, no início, a gente fica assim, peraí, pô, capim, árvore, animais, peraí, isso troço é muito viajante. Pô, não, mas não. É uma dimensão diferente da nossa. Esse aqui é o grande problema. Mas o interessante é que quando eu li no início e fiquei realmente não entendendo muito, né, porque eu não compreendi ainda a doutrina, eu sonhei. Eu sonhei, né, que tinha ido realmente numa região parecida com o Nosso Lar, vi um muro enorme na minha frente, aí eu tive um sonho, entendeu? Mas foi muito interessante. E aquilo me despertou mais ainda. Isso está querendo dizer alguma coisa, né? Aí depois é que eu entrei para a doutrina, e fui entender melhor, aí tornei a ler o livro. E outra coisa também que eu acho importante, a gente está sempre relendo, porque a cada momento que a gente relê o livro, o entendimento vai mudando. Com toda certeza, Tânia. E estudando é mais interessante ainda, porque você vai por pedaços, coisas que você vê, que você fala assim, puxa, mas eu li e eu não tinha visto isso aqui. Isso mesmo. O que a Tereza trouxe é isso aí. Rosângela, até o próprio Evangelho, às vezes eu abro o Evangelho e falo, gente, eu passei por essa parte mesmo, e já li o Evangelho todo, mas quando eu releio, parece que eu não li aquela parte. Mas é isso aí. Isso aí mesmo. É importante que a gente faça isso também tem a ver. Isso também tem a ver com o amadurecimento que a gente vai tendo de acordo com as experiências do contato com o Evangelho, o contato com a doutrina, né? O contato com o livro dos Espíritos, de médiuns, da leitura, da aquisição. Isso tudo é um grande pacote. A maturidade. Fica realmente muito complicado. São as experiências que o André falou ali que a gente vai acumulando. Então, conforme... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já devo ter tido bastante contato com o Livro dos Espíritos. Porque eu leio o Livro dos Espíritos, eu acho que eu já li aquilo. Eu já devo ter sido reprovada muitas vezes, naturalmente, né? Porque a gente vai indo, repetindo os mesmos erros, né? Aí,
é essa coisa, é a maturidade que você vai tendo. Quando a gente dá um livro, é uma coisa interessante a gente fazer isso, a gente deve dar livro para a pessoa que a gente conhece. Porque aí a gente vai dar o livro sabendo que livro vai atingir aquela pessoa. Porque você dá um livro para uma pessoa estranha, será no acaso, né? Apesar de que o acaso não existe. Mas é mais fácil de você acertar a maturidade da pessoa, o livro, quando você a conhece, né? Porque esse é o fundamental. Vamos lá, Rô. Eu quero... Flávia, você já teve contato com o livro Nosso Lar? Já sim. Inclusive, eu participei de um estudo dele, deve ter sido 2008, 2009, muito tempo. Uhum. E assim, nunca mais li. Tinha muita coisa que eu não me lembrava mais. Mas ela era criança nessa época, sabe? Na evangelização. Meu marido pegou, maior coincidência, meu marido pegou agora para ler e apareceu esse estudo. Aí a gente agora vai estudar junto. Isso aí, vamos estudar juntos. Célia, o que você colocaria? Você já leu o Nosso Lar? Faz sua colocação também. Obrigado, Flávia. Eu acho... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. O que eu acho mais interessante no livro Nosso Lar, eu li em 2007, em 2015 e li ano passado, é que a maioria dos espíritas querem ir para o Nosso Lar, crente que estão indo para o melhor, do melhor, do melhor. Todo mundo quer morrer e ir para o Nosso Lar. Ninguém se lembra que Nosso Lar é parte do umbral, quer dizer... Nosso lar é vizinho, tá ali na crosta, ali, ó, vizinho do coisa. Vizinho. É a zona sul do umbral. Mas que realmente ele não é um livro para iniciante, não é, não. É verdade. Porque ele confunde a cabeça, realmente a pessoa acaba achando que aquilo é misticismo, é invenção. Porque é muita informação, muito avançada, para quem não tem crédito ainda, não adquiriu o conhecimento. Eu acho que realmente Violetas na Janela já dá para... Violetas na Janela já dá para a pessoa, né? Vai devagarzinho. E tem muitos outros livros para jovens, tem para iniciar jovens, tem Céu Azul, que é da Célia Xavier Camargo, é maravilhoso, é um livro para jovem, não só para jovem, né? E mas agora tem um sim, que ano passado nós vendemos lá, o ano retrasado, é a Casa Misteriosa, uma coisa assim, um grupinho de rapazes, de meninas, que começam a descobrir o espiritismo. O importante é exatamente essa noção, né, da gente ter, né, que a gente está discutindo aqui, ao indicar um estudo, ao indicar um livro, né? Agora, no estudo do Nosso Lar, nós vamos estudar algumas coisas, a gente vai se surpreender. Eu sei que eu vou me surpreender muito, né? Porque eu já andei vendo, que eu vou falar semana que vem, zonas inferiores. Eu já andei lendo alguma coisa, falei, nossa, tem isso no livro Nosso Lar? Eu não sabia, né? Mas deixa eu perguntar aqui a Vani. Vani, qual foi o seu contato, Vani, com o Nosso Lar? Ou como foi? Passa o dedinho, com calma aí, liga. Travou. Espera aí, deixa eu ver se eu te ajudo. Não? Travou. Acho que ela não conseguiu. Não. Vê se consegue falar. Você apagou. Quem eu não perguntei, Márcio? Enquanto isso, Sim, diga. Fala, Márcio, com o seu contato. Fala bem. Deixa eu ver se ela voltou. Vani, está me ouvindo? Está falando? Não estou ouvindo. Não conseguiu. Vou aí te dar uma aula de ligar o microfone. Márcio, então fala. Eu acho
realmente, esse livro, o livro Nosso Lar, como a Célia falou... Eu acho que ligou agora. Ligou, Márcio. Deixa ela falar rapidinho, Márcio. Liga, fala. Eu já tinha lido O Nosso Lar, né? Mas não a primeira vez que eu li, eu realmente achei uma coisa surreal. Para mim, aeróbus, essas coisas todas, para mim, era uma coisa assim super imaginável, né? Uma coisa que realmente não estava no meu pensamento, mas com o tempo, né? Com a doutrina, com as explicações, eu fui entendendo e adoro esse livro. Já li 2 vezes, acho maravilhoso. Ai, que bom. Agora desliga o microfone. Ai, meu Deus. Não fica com medo que não vai morder seu dedo. Alô? Não. Vai. Pronto. Não. Tá ligado. Agora sim. Agora sim. Fala, Márcio, que a gente já está no nosso horário. Então, é o seguinte, é aquilo que a Célia falou. Realmente é um livro assim que, para principiante, é meio complicado. A pessoa fala assim, isso é muito viajante, cara. Delirante. Isso é muito delirante. E realmente são coisas assim que só à medida que você vai estudando a doutrina, é que vai vendo, você vai entendendo a possibilidade da existência de tudo aquilo. À medida que você vai lendo outros livros, aí você vai assim, caraca, mas como é que pode? Então, o livro Nosso Lar, ele realmente veio trazer uma nova visão depois da morte, até mesmo para os espíritas. Porque antes o pessoal falava, meu tio era espírita, e ele falava do livro Nosso Lar, mas quando surgiu o livro Nosso Lar, porque antes ele falava que o espírito ficava vagando no espaço até reencarnar de novo. Aí até surgiu o Nosso Lar. Então, depois que surgiu o Nosso Lar, aí ele falou, não, a gente vai para o Nosso Lar. Aí eu comecei a pensar... Mas tem espíritas que não aceitam o Nosso Lar. Sim, não. Tem espíritas que não aceitam as obras de André Luiz, nem de Emmanuel. Exatamente. Só com a distração. Exatamente. Então aí eu ficava imaginando assim, poxa, como é que a gente vai ficar vagando no espaço, tio? Eu não entendo isso. A gente vai ficar vagando assim infinitamente até reencarnar de novo? Eu não conseguia entender isso. Aí esse livro, Nosso Lar, quando veio, ele veio trazer uma ideia para onde você pode ir para uma colônia espiritual, que lá você vai ser tratado, você vai ser resgatado. Então, vai trazer uma nova ideia. Aí vai ser, agora o negócio está caminhando. Agora eu estou conseguindo entender. Os espíritas antigos, eles tinham a doutrina como uma ideia consoladora. Eles não se aprofundavam no estudo, mesmo porque a ciência veio caminhando, né? Nós estamos bem porque a gente está com a ciência nos respaldando, as experimentações, a parte de fluidos, de perispírito, porque para entender o espiritismo tem que ter essa base. Isso só com o tempo. No início a gente gosta do consolo, de saber que não vai morrer, né? Que vai se reencontrar, essas coisas. Mas, na verdade, a gente precisa entender de fluidos para entender o plano espiritual, né? O perispírito. Até como foi elaborado o Nosso Lar, a gente sabe, foi elaborado no descobrimento, até após o descobrimento do Brasil, pelos portugueses, mas de que forma? Como é feito? Então, a gente vai trazer, a gente vai conversar sobre isso, tá? E vamos levar em frente. Mas vamos terminar. Aquele Pinheiro que você deu o vídeo, aquele Luiz Antônio Pinheiro, né? Luiz Gonzaga Pinheiro. Luiz Gonzaga. Então, ele fala, inclusive, sobre isso, né? Porque a doutrina também nos remete ao pensamento, coisa que a gente também não entendia. Não tem nem... criação. A criação. Vai ser bem interessante
Com certeza não vamos falar quase tudo, porque se a gente voltar a estudar, a gente vai encontrar mais coisas, né? Mas a gente vai, o que a gente puder estudar, o que nós pudermos pesquisar, nós vamos pesquisando. Gente, nosso horário. Eu vou pedir a Flávia para fazer a nossa prece de encerramento. Você faz, Flávia, de agradecimento, por favor? Faço sim. Ah, que bom. Vamos fechar nossos olhos. Pedir a espiritualidade que nos tranquilize nesse momento, que consiga receber todos esses espíritos que estão desencarnando, que esses espíritos sejam consolados e que a nossa Terra consiga passar por uma fase melhor e que a gente consiga mudar para estar nela também. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.